Perdão, continuando aqui o nossa Avodat Amidot. A verdade é que eu já falei todos os Leilui Nishmat, agora que eu vi que estava sem som, mas todos os Refosh Leimai e os Leilui Nishmat já foram mencionados. Bezrat Hashem, que a gente tenha só boas notícias sempre. Então, continuando o que a gente trouxe nas aulas passadas, a gente estava falando sobre a Nedivut, a importância da generosidade, a importância da gente se importar com as outras pessoas, de sempre tentar fazer o bem, e a gente não pode, só quando a gente pensa em comprar coisas para a gente, procurar o melhor, mas quando é para os outros, qualquer coisa serve. Ao contrário, a gente, de certa maneira, tem que ser até, entre aspas, esbanjador, sempre, obviamente, fazendo isso de uma maneira equilibrada. A Torá, ela tem limites máximos também que a gente pode dar de tzedakah, que a gente deve ajudar os outros, mas não de uma maneira desequilibrada, que no final das contas pode acabar faltando para a gente mesmo. E falamos que não só generosidade é ajudar as outras pessoas, também no sentido de cumprimento das mitzvot, que a gente deve cumprir as mitzvot também com generosidade. Então, quando você vai fazer alguma mitzvah, a gente tem que querer fazer também o melhor. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai comprar mezuzá. Mezuzá tem vários tipos. Tem mezuzot que são escritas com um pouco mais de cuidado e que, obviamente, elas custam mais dinheiro. Tfilim, a mesma coisa. Quando a gente vai comprar um tfilim, tem desde $500 até $2.000. Quer dizer, tem muita diferença na qualidade da escrita, na qualidade dos materiais. A gente tem que ter essa vontade de ser também uma pessoa generosa quando a gente está falando de gastos que são relacionados com as nossas mitzvot. É muito errado a gente, nas coisas materiais. Então, quando a pessoa ela quer comer no restaurante, quando a pessoa quer comprar um celular, ela gastar do bom e do melhor, mas quando chega na hora das mitzvot, então a pessoa, qualquer coisa tá bom, qualquer tefilim, qualquer mezuzá, o importante é só fazer a mitzvah. Não é verdade. O importante é fazer a mitzvah com beleza, fazer também com generosidade. E a gente falou, só tomar cuidado para generosidade não ser fora dos limites, como a gente trouxe, né, todos os lados positivos da generosidade. O cuidado a gente também tem que saber que tem momentos que a gente tem que saber segurar um pouco, que a gente tem que saber também fechar um pouco a mão, ajudar dentro das nossas possibilidades, mas não mais do que a gente pode. Então, isso a gente, Baruch Hashem, ficou 2 aulas se aprofundando nesse traço de caráter que é muito importante para os seres humanos que a gente possa alcançar. Agora a gente vai, como a gente já viu em outros exemplos, sempre o Orhot Tzadikim, ele trabalha em pares, né? O par positivo, o lado positivo e o lado negativo. Então, a gente falou da generosidade e agora a gente vai entrar no Shar Tzaikanut. Tzaikanut seria a mesquinhez, a pessoa ser uma pessoa avarenta, uma pessoa que não gosta de ajudar os outros, que não se importa com os outros, que, infelizmente, está só preocupado com si mesmo. E o ponto todo é que os nossos sábios chamam isso de Tsar Ain. O que seria Tsar Ain? É uma pessoa que tem o olho estreito. O que seria alguém que tem olho estreito? Para o bem dos outros, ele não consegue olhar nada, ele só consegue olhar para si mesmo de uma maneira positiva. Então, ele fala, Atzaikanut, Zotamidá e Meguná Berovinhaneia. Em quase todas as manifestações desse traço de caráter, ela é extremamente negativa. Ve'ala Tzaikan, Amar Shlomo Alav Shalom. E em relação ao avarento, ao mesquinho, Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, assim ele se refere a uma pessoa com essa característica, Al tilham et lechem ra'ain. Não coma o pão daquele que é mesquinho. Porque se você comer o pão do mesquinho, ele está com certeza te dando aquele pão com ain ra'ah, com olho ruim, ele não está te dando com alegria. E com certeza, a gente já falou bastante sobre isso, que o nosso alimento, ele também absorve as energias. Quando a gente está na mesa, o quanto é importante a gente falar coisas positivas, a gente falar coisas de Torá, e Deus me livre,
não ficar com assuntos na mesa, porque tudo isso vai sendo absorvido. A pessoa que na mesa está falando vanidades, está falando lachonará, está falando coisas feias, isso tudo é absorvido pela comida também. Então, alguém que é mesquinho não aceita nem esse pão dele, assim fala Shlomo Amelech, porque tem um Ain Ra, tem um olho ruim aqui nesse pão. E ele vai trazer aqui uma lista de comportamentos, né, dessa pessoa que é Tzarain, essa pessoa que é mesquinha, como ela se comporta. Primeira coisa, lo iten tzedakah, ela não dá tzedakah para ninguém, ela não ajuda, ela não se preocupa com os pobres. Então, a gente já falou, tzedakah, mesmo valores pequenos, mas a gente repetiu o ato da doação para a gente ir abrindo nosso coração, para a gente ter sensibilidade. O tzarain, ele não dá tzedakah para ninguém. Outro ponto, lo yerahem alanim, ele não tem misericórdia dos pobres. A gente comentou já nas aulas que, infelizmente, hoje em dia tem muito pilantra, tem muita gente que se aproveita da misericórdia dos outros e que começa a pedir, mesmo que uma pessoa que teria força para ir, para trabalhar, e começa a inventar. Tem vários casos, né, que já vi reportagens da revista Veja, que seguiu pessoas que pedem dinheiro na rua. Então, aquela pessoa, coitado, que está na cadeira de rodas, quando acaba o dia de trabalho, ele levanta e vai andando para casa. Então, infelizmente, tem um lado positivo, que Baruch Hashem, a misericórdia das pessoas é tão grande que essa pessoa ela acaba ganhando muito mais dinheiro sendo um pedinte na rua, pedindo dinheiro, pedindo esmola, do que se ela tivesse algum trabalho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, óbvio. A gente já falou sobre somas grandes de dinheiro que a gente vai dar de tzedakah. A gente tem que saber para quem que a gente está dando. É muito importante saber se a gente está fazendo um bom uso do nosso dinheiro. Deus deu para a gente sabedoria, então tem que saber para quem a gente está doando, mas a gente não pode fechar o nosso coração, a gente tem que ser misericordioso com os pobres. E quem é tzarain não tem misericórdia. Vem alguém pedir dinheiro e, às vezes, essa pessoa acaba expulsando o pobre de uma maneira muito feia, acaba humilhando esse pobre. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mesmo que você suspeita que é uma pessoa que realmente não precisa, a gente não precisa destratar ninguém, não precisa ofender ninguém. E, Bezrat Hashem, a gente não vai fechar o nosso coração para misericórdia. Então, eu já vi, uma vez eu estava no Uber e veio um pobre pedir dinheiro e o cara começou a xingar. A pessoa falou, você está brincando? Eu estou aqui desde as 4 da manhã, vai trabalhar sem ter o que fazer. Então, quer dizer, a gente tem que ter misericórdia. Baruch Hashem, se a gente tem força para todos os dias, para trabalhar, para fazer a nossa parte, Baruch Hashem, vamos ajudar quem a gente puder ajudar, vamos ser misericordiosos com todo mundo. Terceiro ponto, o que sheyesh lo masau matan in havero medagdek imo yoter midai. Aquele que é tzarain, aquele cara que ele é mesquinho, quando ele vai fazer negócios com um amigo dele, com um companheiro, um sócio, qualquer coisa, ele é minucioso, ele não dá uma ervilha a mais do que foi combinado. Foram combinados 10 grãos de ervilha, ele vai dar os 10 grãos e vai ficar medindo um por um, porque ele não quer dar um centavo a mais para o outro do que foi o combinado. Quarto ponto, velo yevater lo meuma, ele não cede em nada, é uma pessoa que sempre quer ter razão e que não abre mão de nada. O que é dele, ele vai brigar até o final. Então, isso tudo são características que a gente tem que fugir dela. Ao contrário, a gente tem que aprender a ser vatran, a saber ceder, saber deixar para os outros, saber passar por cima. Alguém está devendo dinheiro, você viu que essa pessoa não vai querer te pagar, passa por cima, perdoa isso, não vai ficar guardando essa dívida para o resto da vida. A gente tem que aprender a ser vatran, a deixar passar. O quinto ponto de um tzarain, de um mesquinho, eino mahil veino malbish, ele não dá de comer para ninguém, ele não dá vestimentas para ninguém. Quer dizer, mesmo quando ele vê alguém que está precisando, a Torá chama a atenção de 2 povos, Amon e Moav, que eles nunca vão poder entrar no Kaal de Hashem. Eles podem até se converter para o judaísmo, mas eles não podem entrar na comunidade. O que quer dizer isso? Eles não podem se casar com outros Eudim, eles só podem se casar entre eles.
Por que tudo isso? Por que a Torá ela está sendo tão dura com Amon e Moav? Então, a Torá fala porque quando os judeus saíram do Egito, então, isso se compara, vamos tentar imaginar qual era a situação dos Yehudim no Egito depois de 210 anos de uma escravidão muito dura. Eles saíram como os judeus saíram dos campos de concentração. Então, com certeza, não ganhavam grandes comidas, ninguém estava bem alimentado, ninguém estava contente. Com certeza, eram pessoas sofridas, eram pessoas que passaram 200 anos de escravidão pesada. Então, eles chegaram perto das terras de Amon e Moav e eles pediram pão e água. Não é que eles pediram caviar, não é que eles pediram frango recheado, eles pediram pão e água. E Amon e Moav, eles não tiveram essa sensibilidade. Eles eram tão mesquinhos que nem pão e água eles deram para o povo judeu quando eles estavam saindo do Egito, como a gente vê um judeu que acabou de sair do campo de concentração pedindo pão e água e a pessoa se negar a ajudar essa pessoa. Então, esse nível de mesquinhez, Deus falou, nunca vai fazer parte do Kaal de Hashem. Não combina com a essência de um Yehudi, de bondade, de misericórdia, de generosidade. Esse nível de crueldade, de coração fechado, não faz parte de Am Israel. Outro ponto, sexto ponto, Velo Yeane Shum Adam Mimeno, ele não quer que ninguém tenha proveito de nada do que é dele. Então, quando alguém vem pedir para a pessoa se ela pode emprestar alguma coisa, ele não empresta nada, nada que é da casa dele. Ele quer que outras pessoas tenham proveito, e não porque ele tem medo que vão estragar. Ele não quer dividir nada do que é dele com os outros. Então, quer dizer, a pessoa é tão mesquinha que ela prefere ficar parado na casa dela do que deixar com que outras pessoas usem. Tem uma história de uma pessoa que estava se afogando e alguém começou a gritar para ela, me dá tua mão, me dá tua mão. E a pessoa não dava a mão para ser ajudada para sair da água. Até que uma pessoa muito sábia correu até lá e falou assim, pega minha mão. E aí a pessoa estendeu a mão e pegou e foi salva. E aí perguntaram, como você sabia que era isso que tinha que falar? Eu conheci essa pessoa, ela é tão mesquinha que ela não quer dar nada, não quer nem dar a mão dela. Mas quando eu falei para ela pegar a minha mão, aí sim ela pegou. Tem gente que é tão mesquinha que prefere se afogar do que dar alguma coisa para os outros. Então, a gente tem que Bezrat Hashem. Tudo que a gente pode beneficiar os outros com o que é nosso, a gente tem que lembrar que, na verdade, nada é nosso. Tudo que a gente tem é só emprestado de Hashem, está na nossa Hazaká. Eu já vi muito bonito, muitas pessoas escrevem nos seus livros, na primeira página, que a gente escreve normalmente quem é o dono do livro. Muita gente escreve, esse livro está na Hazaká do fulano de tal. O que quer dizer que está na Hazaká? Está na posse dele por enquanto, mas não é meu. Está emprestado para mim, está na minha posse agora. Então, eu estou só escrevendo o nome para identificar, para se eu perder o livro, alguém me devolver. Mas a gente tem que saber que nada é nosso, é tudo emprestado de Hashem. Então, vamos beneficiar os outros, vamos ajudar as outras pessoas. Qual era o castigo da Torá, antigamente, de alguém que é Tsar Ain? A Torá dava para a pessoa a Tsarat. Olha só, é Tsar Ain, vem a Tsarat, aquela doença que é uma doença espiritual, mas que apareciam manchas na pele. E o que acontecia? Essas manchas, elas primeiro apareciam na casa, então depois apareciam na roupa e finalmente apareciam na pele da pessoa. A primeira coisa, então, quando aparecia na casa, o Cohen avisava para a pessoa, olha, antes de eu verificar a tua casa, tira tudo de dentro, tira todos os teus móveis, tira todos os teus utensílios de dentro da casa, porque se eu entrar na casa e eu identificar que tua casa está com tsarat, a partir do momento que eu definir que tem tsarat na casa, então tudo que está dentro dela está impuro também e vai ter que ser destruído. Então, tira tudo da tua casa. Então, a pessoa esvaziava, tinha que colocar todo o conteúdo da casa no jardim, na frente da casa, e aí o Cohen entrava e decretava se estava com tsarat ou não. Olha que interessante, keneged midá, medida por medida. Veio uma pessoa e pediu emprestado um utensílio do vizinho. O vizinho falou, olha, desculpa, eu queria tanto te emprestar, mas eu não tenho. Agora, o que vai acontecer? Ele vai ter que colocar os utensílios na porta de casa para todos os vizinhos que pediram, e ele falou que não tinham, vão passar e vão falar para ele, você não tinha, né? Eu estou vendo que você não tinha para emprestar.
Então, isso é midá keneged midá. Olha como Deus odeia aqueles que são mesquinhos, aqueles que não querem dividir com os outros o que é dele. Sétimo ponto, ve'ein lo bitachon al mi shenoten lo mamon. Ele também não confia naquele que dá para ele o dinheiro, quer dizer, no Criador do mundo. O cara que é mesquinho, ele não confia em Hashem, ele quer ficar guardando, ele quer ficar acumulando dinheiro, ele não confia que Deus vai mandar para ele no momento que ele precisar. Então, olha que incrível, a mesquinhez leva a pessoa à falta de emuná e bitachon, ele não confia mais nem em Hashem. Então, com certeza, alguém que não confia em Hashem também não confia nas outras pessoas. Outro ponto que vai acontecer com o tzaikan, com esse tzarai, o mesquinho, o pão duro, o sanula briot, ele vira uma pessoa odiada. Infelizmente, as pessoas vão odiar, ninguém gosta de pessoas mesquinhas, pessoas que você sabe que você nunca vai poder contar com elas, não importa o quanto você ajudou essa pessoa, no momento que você precisar de ajuda, essa pessoa não vai te ajudar. Então, normalmente, quem é mesquinho, ele é odiado pelas pessoas. O nono ponto, eino meader ahar mitzvot, ele não vai querer embelezar as mitzvot, como a gente falou, é o contrário da generosidade, ele vai querer fazer as mitzvot de qualquer jeito, ele vai pagar o mais barato, se der para fazer, ele faz, se não der, ele faz de qualquer jeito a mitzvah. Uma das mitzvot que a gente comentou, a mitzvah de Arbat Aminim, é uma mitzvah cara, a gente comprar essas 4 espécies, a gente usa uma semana no ano, mesmo assim, é mitzvah, todo o dinheiro que Hashem ele dá para a gente, é para a gente usar para servir ele, não é para usar para a gente servir a nós mesmos. Então, a pessoa que é mesquinha, infelizmente, ele nunca vai querer embelezar as mitzvot, a não ser mitzvot que ele vai aparecer na frente de todo mundo, mas normalmente ele vai querer fazer a mitzvah de qualquer jeito, qualquer coisa tá bom para fazer mitzvah. 10º ponto, velo ikne lo rav vehaver, essa pessoa não vai ter um rav para ela, essa pessoa não vai ter amigos na vida dela, infelizmente, o mitorkar yeshaer reik minatorá o minamitzvot, e por causa disso, ele vai se tornar uma pessoa vazia de Torá e de mitzvot. Então, olha que incrível, a pessoa mesquinha, muitas vezes, ele não vai querer, por exemplo, pagar um professor de Torá para o filho dele, ele não quer gastar, ele prefere que o filho não saiba, porque ele não quer gastar dinheiro, ou ele não vai querer fazer nada de bom para os amigos, ele vai perdendo os amigos. As pessoas não querem mais estar perto de alguém que é mesquinho, então, infelizmente, ele não vai ter nem um rav e nem amigos em volta dele, e vai terminar uma pessoa completamente vazia. A gente já explicou isso, olha que incrível, o quanto os traços de caráter da pessoa vão definindo todo o lado espiritual dela. Por mais que a pessoa ela tenha temor a Deus, ela quer ser uma boa pessoa, mas se ela for mesquinha, ela vai acabar perdendo tudo. Por isso, a gente tem que tentar ser generoso, tanto com as pessoas, quanto no momento que a gente faz as mitzvot. Ve'imhu tzaikan begufó, Gamhu Ravamar, quando ele é uma pessoa avarenta também com as suas forças, com o seu corpo. Então, a gente já falou, tem pessoas que não têm dinheiro para ajudar os outros. Tudo bem, ajuda os outros com a tua força, ajuda os outros com o teu corpo, com a tua energia. Tem gente que é avarento até com isso. Quer dizer, mesmo coisas que não vão te faltar nada, ele não quer ajudar ninguém, ele vai se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, que não vai querer fazer bondade com nenhuma pessoa. Então, infelizmente, olha que amargura, que pessoa triste, que vai virar uma pessoa sozinha, uma pessoa ruim. O quanto a gente tem que fugir desse traço de caráter negativo. Verá alcool raot, mas qual que é o pior de tudo? A pior consequência de todas da pessoa ser uma pessoa mesquinha? Imhu kilai berurmato o bisfarav, quando uma pessoa é mesquinha com a sua sabedoria e com seus livros de Torá. É incrível, parece brincadeira, mas eu já vi pessoas escrevendo no livro proibido utilizar esse livro sem permissão. Quer dizer, um livro que está na sinagoga, que qualquer um às vezes precisa dar uma folheada. Olha quanta sabedoria você pode estar dando para uma outra pessoa quando você empresta para ela um livro.
o cara ele escreveu no livro, eu vi isso, o cara escreveu no livro proibido usar sem pedir permissão. Quer dizer, olha até onde chega o nível da pessoa ser avarenta, ser mesquinha e não querer que os outros aproveitem da sua sabedoria ou até mesmo dos seus livros de Torá. E são coisas que você não está perdendo nada. Quer dizer, dividir a tua sabedoria não quer dizer que você vai ficar com menos sabedoria. Divide tua sabedoria com os outros, você não vai perder nada. E mesmo assim, infelizmente, tem pessoas que não se importam com os outros e não querem doar nada do seu tempo, não querem doar nada da sua sabedoria para os outros. Eu li de novo essa semana Mina Shamayim, do Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livracha, que ele fala que, além da gente doar o maser do nosso dinheiro, quer dizer, os 10% até 20% do nosso dinheiro, nós somos obrigados também a doar maser da nossa sabedoria e maser também do nosso tempo. Quer dizer, parte do nosso tempo tem que doar para os outros, parte da nossa sabedoria tem que doar para outras pessoas também. É obrigação, não é só hesed, é obrigação que a gente tem de doar parte do que a gente tem para as outras pessoas. Então, se dedicar um pouquinho do nosso tempo para ou ensinar para os outros, ou encaminhar para os outros uma aula bonita que a gente escutou. Quer dizer, pensar um pouquinho também nas outras pessoas e não ser alguém mesquinho, que eu quero aproveitar, eu quero escutar, eu quero fazer as coisas, mas eu não me importo que os outros também tenham. Tem uma mitzvah muito importante de lecarev pessoas, de aproximar pessoas dos caminhos da Torá, dos caminhos das mitzvot. Então, a gente não está isento. Não adianta a gente falar, mas eu não sei Torá para ensinar para os outros. A gente não está isento de se esforçar, de encaminhar coisa para as outras pessoas. Infelizmente, quando a gente não faz, é porque a gente acaba sendo mesquinho com o nosso tempo e com a nossa sabedoria. Ele fala que a Chokhmah do Meleesh, a nossa sabedoria, ela se assemelha ao fogo. Existem muitas comparações da sabedoria com o fogo, e uma das comparações que a gente tem, Sheinah Haserá Imadlikim Mimeno Nerot Oesh Aheret. A gente não vai perder quando uma luz, quando um fogo, ele acende outras velas, ele não fica com menos fogo na sua própria vela. Então, assim também é a sabedoria. Mesmo que a gente transmite sabedoria para as outras pessoas, a gente vai ficar, não vamos perder nada com isso. E eu vou acrescentar, a gente ganha com isso. A gente já falou 2 pontos. Quando você ensina a Torá para os outros, então está escrito que a pessoa ela vai ganhar sabedoria, não perder. Por que ela vai ganhar sabedoria? Já falamos sobre isso. Você aprende muito com teus professores, você aprende mais ainda com teus colegas de tudo, mas acima de tudo, a gente aprende com os nossos alunos. Porque os nossos alunos a gente pode aprender através das perguntas. É incrível. Por exemplo, esse material, o Uruchot Tzadikim, eu já tinha estudado esse livro todo, mas quando eu estou preparando o material para dar uma aula, uau, o estudo é completamente diferente. O quanto cada passuco que está escrito, eu vou procurar qual é a kavaná desse passuco. Quando eu estudei, muita coisa eu acabei passando batido, mas quando a gente vai se importar de ensinar para os outros, no fundo, quem ganha é a gente mesmo. Então, não só se compara com a vela, que acende outras velas sem perder nada, a gente acaba, no final das contas, a gente acaba ainda ganhando quando a gente ensina as outras pessoas. Então, esse tempo que eu dediquei para o outro, Hashem ele vai dar siata dishmai, ele vai me ajudar, que eu vou conseguir aprender muito mais em menos tempo. Por quê? Porque a sabedoria toda vem de Hashem. A sabedoria não vem da gente, não vem do nosso esforço, é uma misericórdia de Hashem. Seja bondoso com os outros, não vai faltar para você. A gente está escrito na Torá que aser te aser. O que é aser te aser? Que você vai dar o maser, né? Você vai dar os 10% do teu dinheiro para os outros. Os nossos sábios, eles estudam aser bishvil shete asher. Dê o teu maser para que você enriqueça. Então, Deus ele falou, pode me testar. Nisso pode me testar. Vocês podem me dar o maser, vocês vão dar os 10% para os pobres e não vai te fazer falta. Ao contrário, você vai enriquecer com isso. Isso vale também para a sabedoria. Quanto mais sabedoria você quer dar para os outros, você quer dedicar para os outros,
mais Deus ele vai abrir os canais de sabedoria, a gente vai entender melhor as coisas e o nosso tempo ele vai valer mais. Então, Baruch Hashem, vale a pena a gente ajudar os outros, porque no final das contas, a gente vai estar sempre ganhando também com isso. Ve'alav nemar, e sobre essa pessoa, está sendo dito, essa pessoa mesquinha, que nem a sabedoria dela ela quer dividir com os outros, e nem o tempo dela, quer dizer, coisas que não vão gastar nada para ela, é uma pessoa mesquinha, está escrito sobre essa pessoa, menabar ikvu leom. Então, a pessoa que ela impede os outros, ela deixa de dar para os outros grãos, e os sábios, eles explicam que esse pasuk se refere a ensinamentos de Torá, ikvu leom, as pessoas vão amaldiçoar ela. Então, Deus nos livre, quanto a gente precisa, Bezrat Hashem, receber brachá das pessoas e não maldição das outras pessoas. Aval benadiv nemar, mas em relação ao generoso está escrito o brachá lerosh mashbir, mas aquele que ele vai distribuir seus grãos vai receber sobre a sua cabeça a brachá. Então, de novo, aqui não está falando sobre vender grãos literalmente, nossos sábios estão falando aquele que divide sua sabedoria, seus conhecimentos de Torá, esse vai receber brachot, não só das pessoas, mas diretamente do Criador do mundo. E esse é o lado negativo da gente ser mesquinho, quer dizer, tudo que a gente aprendeu, os lados positivos de ser generoso, esse é o contrário para quem se comporta de uma maneira mesquinha. Mas, olha que incrível, como tudo na vida, como todos os traços de caráter, existe um lado positivo de ser mesquinho. Olha que interessante. Ve'atov shebezot amidah, sheino mafkid mamono behavalim. A pessoa tem que usar ao seu favor, de uma maneira boa, também o lado da mesquinhez, quando a pessoa não desperdiça o seu dinheiro com vanidades. Então, tem muitas coisas, infelizmente, que a pessoa ela pode usar o traço de ser mesquinha quando se trata de ficar torrando dinheiro com coisas vazias, com vanidades. O peamim nimna miaverot gdolot. Às vezes, a pessoa, quando ela quer fazer uma verá, mas essa verá ela custa caro para a pessoa fazer a verá, então, às vezes, até a pessoa ser pão dura pode impedir a pessoa de gastar o dinheiro para, Deus nos livre, fazer a verot. O mahmat she mechaser nafsho mitová mitokar em logeut kemo sheyesh la nadiv. Também a pessoa, olha que interessante, tem um lado muito bonito de ser muito generoso, mas junto com a generosidade, muitas vezes vem a arrogância, vem a gavá, a pessoa achar que já que eu sou bonzinho, eu sou melhor que as outras pessoas. Então, aquele que ele usa também algumas vezes o traço de ser uma pessoa mais comedida nos gastos dela, ela não vai ser acometida por esses pensamentos de gavá, de arrogância, de achar que ela é melhor que os outros. Que merov tová ve'anaa shesh lo ladam ivat beyotzro. E a gente tem que tomar cuidado que o prazer da pessoa ser generosa muitas vezes pode levar ela a dar um coice no Criador. Olha que incrível, a pessoa achar que ela pode se virar sozinha, que ela não depende mais de Hashem, que ela é uma pessoa tão boa e tão completa que ela não precisa mais do Criador do mundo. Então, quer dizer, toma cuidado que a generosidade tem um lado negativo. Então, tem momentos que a gente tem que, mesmo generosidade, tem que ser uma coisa equilibrada. Lahen yedakde kadam beoshro ube beatzmo. Então, a pessoa ela deve ser muito cuidadosa com o seu dinheiro. Veye nadiv bemakom sheraui lo leitnadev. Quer dizer, segredo, como tudo na vida, é equilíbrio. Seja generoso aonde é apropriado ser generoso. O bemakom she'enraui lo leitnadev. Mas onde não é para ser generoso, então seja pão duro, usa isso ao teu favor, para a gente não gastar onde não tem que gastar. Veishkol kol zeh bemosnaim shel Torah. Mas tudo isso deve ser pesado com a balança da Torá, para não entrar o Yetzer Hará. Não, o iPhone eu preciso do melhor, mas a mitzvah tá bom qualquer coisa, melhor não gastar muito com as mitzvot.
tem que ser com a balança da Torá, tem que ser com aconselhamento, Bezrat Hashem, para a gente fazer as escolhas corretas. Veilmad mi Yaakov Avinu, aprende a ser pão duro, entre aspas, do Yaakov Avinu, she'ayat tzaikan she'en dugmato, que, de certa maneira, ele foi avarento, mas não num sentido negativo, num sentido positivo. Ele foi uma pessoa avarenta sem igual em toda a Torá, porque o que está escrito? Vai bater Yaakov levadou, Yaakov foi deixado sozinho. O que quer dizer isso? Está escrito na Torá que o Yaakov, ele está voltando para casa depois de quase 36 anos que ele estava fora de casa, 20 anos que ele passou na casa do Lavan, ele está voltando para casa com toda a família, com todo o dinheiro que ele tinha juntado, os animais dele, ele estava com uma comitiva, ele estava com um acampamento gigantesco. Mas, de repente, a Torá fala que o Yaakov, ele foi deixado sozinho. Por que ele foi deixado sozinho? Então, o Rashi explica que ele tinha esquecido Pahim Ktanim. O que quer dizer Pahim Ktanim? Ele tinha esquecido alguns vasinhos pequenos, coisas de pouquíssimo valor monetário. Vehazar Aleichem, ele voltou para buscar. Melamed she'atzadikim chavivim aleichem mamonam yoter migufam lefi she'en postim yad begezel. Olha que incrível o que o Talmud fala, que os tzadikim, o dinheiro deles é mais precioso para eles do que até mesmo o corpo deles. O que quer dizer isso? Deus me livre. Não estamos ensinando aqui, olha, eu aprendi do Yaakov Avinu que eu tenho que ser uma pessoa materialista, que eu só penso nos bens materiais. Deus me livre. Não é isso que a Torá está ensinando. Yaakov Avinu, olha a continuação do Talmud. O Talmud, ele fala para a gente, os tzadikim, é querido para eles o dinheiro deles como mais do que o próprio corpo. Por quê? Porque eles não estendem a mão para pegar o que é dos outros. Quer dizer, eles amam o que eles têm, porque eles sabem que foi isso que Hashem deu para eles. Eles têm um amor por cada centavo que Hashem deu. E Deus me livre, eles não querem nada que é dos outros. Eles amam o que Hashem deu, porque eles sabem, se Deus mandou para eles, é isso que eles precisam. Eles não têm olho grande para ninguém, eles não estendem a mão para pegar nada dos outros. Então, nesse sentido, Yaakov, ele era pão duro. O que quer dizer isso? Ele sabia dar valor para cada coisa pequena dele. Isso foi entregue diretamente pelo Criador do mundo. Imagina, se a gente pega um copo descartável, o que a gente faz? A gente bebe água e a gente joga no lixo. Mas e se esse copo descartável foi Deus que me entregou? Saiu uma mão celestial e me dá um copo descartável. Eu nunca mais na vida vou jogar esse copo fora. Tudo que a gente tem na vida foi dado por Hashem. A gente não pode desprezar nada. A gente tem até uma mitzvah nessa parashá, que é a mitzvah de Bal Tashrit, da gente não desperdiçar, a gente saber dar valor. Está escrito que a pessoa que come as migalhas de pão, essa pessoa, isso é uma segulá para a pessoa enriquecer. Qual a ideia que está por trás da segulá? O que quer dizer comer até as migalhas do pão? A pessoa não desperdiça nada. Quer dizer, a pessoa, ela sabe cuidar de tudo que Hashem deu, até as migalhas do pão. Então Hashem fala, se ela cuida tão bem do dinheiro dela, eu vou dar mais dinheiro para essa pessoa. Então essa é a segulá da gente saber dar valor para tudo que para o que a gente tem. Então aqui tem um lado bonito, tem um lado positivo da pessoa ser mesquinha. O que ele tem, ele quer aproveitar até o final. Re'e atzaikanut agdolá she'adam ashir como Yaakov alav shalom. Olha só, de certa maneira, a gente pensar uma pessoa milionária como Yaakov Avinu. Ele voltar para pegar uns vasinhos pequenininhos. Vamos tentar trazer para a nossa realidade. Imagina o Bill Gates, ele está lá nos Estados Unidos, um cara bilionário, e de repente, no meio da noite, ele vai buscar uma moedinha de 25 cents de dólar que ele esqueceu no restaurante onde ele jantou. Não faz sentido nenhum o Bill Gates voltar por causa de 25 centavos. A mesma coisa Yaakov Avinu, quer dizer, para ele era importante, ele sabe dar valor para cada coisa que Hashem deu para a vida dele. O Matzino Bemakom Aher, Sheaya Vatran Shein Dugmato, mas ao mesmo tempo a gente vê que Yaakov Avinu era uma pessoa que ele era generoso, desapegado, como ninguém na Torá. Como pode ser a mesma pessoa
que aqui com os Pahim Ktanim, com os vasinhos pequenos, ele foi a pessoa mais pão dura de toda a Torá, mas tem uma outra passagem que ele foi a pessoa mais desapegada da Torá. Qual que é a passagem? Com Moshe Darshu Raboisenu Zichrono Livracha Bekivri Asher Karitili. Então, quando o Yaakov está dando a brachá para os filhos dele, antes do falecimento dele, as palavras finais que o Yaakov ele está falando para o Yosef, ele fala no meu túmulo que eu mesmo cavei. O que quer dizer o túmulo que eu mesmo cavei? Então, os nossos sábios explicam que, na verdade, quando o Yaakov ele queria ser enterrado na Me'arat HaMachpelah, ele falou para o Yosef, olha, convence o faraó que eu quero ser enterrado no meu túmulo que eu mesmo cavei. Aonde está escrito que foi ele que cavou o túmulo dele na Me'arat HaMachpelah? Melamed shenatal Yaakov kol kesef vezahav shevi mibeit Lavan. O Yaakov pegou todo o dinheiro que ele tinha trazido da casa de Lavan. Estamos falando de 20 anos de trabalho que ele usou. A verdade é que 14 anos ele teve que trabalhar para comprar as suas duas esposas, né, para poder se casar com a Rachel e com a Leá, mas 6 anos de trabalho, tudo que ele juntou, toda a fortuna que ele juntou, Veasaqueri, ele fez uma pilha, ele empilhou todo o dinheiro que ele tinha, Veamar Leisav, ele falou para o irmão dele, para o Isav, Tol bishvil helkeha bameara, pega aqui todo esse dinheiro, porque eu quero comprar a tua parte na Me'arat HaMachpelah. Por quê? Porque estava destinado a Me'arat HaMachpelah para cada primogênito, e Yaakov Avinu está comprando aqui do seu irmão Esav o direito de ser enterrado na Me'arat HaMachpelah. Quanto ele pagou, quanto ele estava disposto para fazer essa mitzvah, tudo que ele tinha. E assim a gente na Torá, para a pessoa não fazer uma haverá, a pessoa tem que estar disposta a dar todo o dinheiro dela. Para fazer uma mitzvah, ela tem que estar disposta a gastar até 1/5 do dinheiro dela, mas para não fazer uma transgressão, a pessoa tem que estar disposta a dar tudo que ela tem na vida. Olha que incrível. Por isso que a gente fala todos os dias no Shema Israel, Ve'ahavta es Hashem Elokecha bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Você vai amar Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu dinheiro. Se precisar todo o teu dinheiro para não fazer uma transgressão, a gente tem que doar todo o nosso dinheiro. Eu perguntei para os alunos, eu estudo com eles todo dia de manhã, com as crianças, Shmirat HaLashon, 15 minutos todos os dias, para a gente se cuidar de Shmirat HaLashon, para Deus nos livre, a gente não falar Lashon Hará. E eu perguntei para eles, eu falei, imagina que você está numa empresa e você está lá trabalhando há muitos anos, você tem uma estabilidade, você está super bem na empresa, é um bom sustento para você, e uma pessoa da empresa, você viu a pessoa fazendo uma coisa errada. E o chefe vira para você e fala, ou você me conta, ou você vai ser mandado embora. Eu sei que você viu, você sabe que é, eu sei que não é você, mas eu sei que você sabe quem foi, e se você não me contar, você que vai ser mandado embora. Alahá é, seja mandado embora. Esbanja todo o teu dinheiro, se precisar, para não fazer uma única verá. A gente aqui tem que saber gastar. Então, olha que incrível, a gente aprende de Yaakov Avinu, aonde é para esbanjar, dá todo o teu dinheiro para comprar um lugar na Me'arat HaMachpelah. Mas os teus Pahim Ktanim, aqueles vasos pequenos, volta para buscar no meio da noite. Vai bater Yaakov levador, ele ficou sozinho no meio da noite, e o anjo foi lutar com ele, o anjo da guarda do Esav foi lutar com ele a noite inteira, porque ele ficou sozinho para buscar os vasos pequenos que ele tinha. Lachen mizeh ilmad adam shelo yefazer larik veshelo letzorech. A gente tem que aprender a ser pessoas comedidas, não desperdiçar nosso dinheiro com vanidades, não gastar em coisas que a gente não precisa. Ainda mais agora, uma época de pandemia, a gente precisa pensar 10 vezes de novo para tzedakah, para ajudar, para chesed. Gasta o dinheiro, a Hashem vai mandar para a gente, mas para coisas de besteira, para vanidades, não é hora da gente gastar com vanidades. A gente não precisa agora do melhor celular e do melhor computador e daquela roupa cara e daquele sapato caro.
não é hora da gente esbanjar, é hora da gente segurar um pouco. Gasta para as mitzvot, não para as coisas sem necessidade. O bimkom mitzvah, então, em qualquer coisa relacionada com as mitzvot, que gon bitzdaka, o beshiar mitzvot, atluyot bemaot. Então, por exemplo, tzedakah, ou qualquer outra mitzvah que dependa de dinheiro, que gon liknot rov, vechaver, liknot rav, vechaver, os farim, como, por exemplo, pagar dinheiro para um professor de Torá ou para adquirir um amigo. O que quer dizer adquirir um amigo? Óbvio, não estamos falando literalmente de comprar uma pessoa, mas, como a gente já falou, às vezes você vai sair com um amigo, você que não quer gastar muito, e aquela pessoa pede uma entrada no restaurante e pede o prato mais caro e pede a sobremesa e quer dividir depois a conta. Tá bom, é um dinheiro que é um bom amigo, vale a pena manter essa amizade, gasta para ter esse amigo, gastar para comprar livros de Torá, Bezrat Hashem, para a gente cada vez estudar mais, Yevatran Gadol, que dei leasig malot elionot, seja um generoso, até esbanjador, para alcançar níveis espirituais elevados, o leashiva nefesh limkom tahara, para que a gente possa devolver a nossa alma com pureza, para que a gente possa comprar a nossa vida eterna. Essa frase a gente fala em relação a alguém que já faleceu, que a sua alma esteja amarrada no novelo da vida. Na verdade, são as letras que costumam até escrever nos túmulos, né? As iniciais, o Shin, Tzadik, Beis e Rei, Shetie Nishmatot Tzurura Betzrora Haim, que esteja a sua alma amarrada no novelo da vida, que dirtiv, como está escrito no Sefer Shmuel, Veaita Nefesh Adoni Tzurura Betzrora Haim. Então, a esposa uma mulher que acabou depois virando a esposa de David Amelech, uma mulher chamada Avgail, ela deu essa brahá para David Amelech, que a alma de David Amelech ela esteja amarrada no novelo da vida. Então, tudo que a gente faz na vida, Bezrat Hashem, que a gente esbanje nas mitzvot, que a gente esbanje nas coisas boas, e quando é para coisas materiais, que a gente possa ser pessoas comedidas, pessoas com a cabeça no lugar, gastar aonde precisa gastar, mas não desperdiçar o nosso dinheiro. Então, Adkan, até aqui, a gente viu a Midat da Tzaikanut, né, de ser mesquinho, a gente viu que é o oposto da generosidade, tudo que a Torá ensinou, vários psukim, vários exemplos da Torá, começando desde Abraham Avinu, que representa a bondade, a gente viu que a Tzaikanut é justamente o contrário de tudo isso. A pessoa vai virar uma pessoa odiada pelos outros, sem amigos, sem um Rav, sem Torá, uma pessoa completamente vazia. É tudo que a gente tem que se afastar da vida. Bezrat Hashem, eu queria já começar hoje, como essa midá era um pouquinho mais curta, vamos aproveitar aí que sobraram alguns minutinhos, pelo menos a gente começar a próxima midá, chamada Shar Azhirah, o capítulo da lembrança. Então, quando eu comecei a preparar essa aula, eu falei, peraí, mas lembrança eu não estou entendendo. Quer dizer, o que lembrança é um traço de caráter, lembrar as coisas? Lembrança depende da memória, depende se a pessoa consegue lembrar. Tem até no doenças que a pessoa perde a memória, não consegue lembrar das coisas. Por que a lembrança ela é considerada um traço de caráter? Então, a gente vai, Bezrat Hashem, nas próximas aulas, se aprofundar um pouquinho nisso. Aqui não está falando da parte fisiológica da lembrança. Aqui está falando de usar um traço de caráter, de sempre na vida lembrar de quais são as coisas mais importantes. A gente tem, por exemplo, a mitzvah de lembrar 6 coisas. Tem 6 hirot, que todos os dias, inclusive, aparece no Sidurim. É que eu não estou com o Sidur aqui, mas Bezrat Hashem, na aula que vem eu vou trazer 6 coisas que a gente precisa lembrar todos os dias. Então, a gente vai trazer aqui uma lista, o Orhot Tzadikim traz uma lista de 30 coisas que a gente precisa guardar no coração e todos os dias da vida a gente tentar lembrar essas coisas. Então, quer dizer, a lembrança sim é um traço de caráter no sentido que precisa se trabalhar
para viver a vida sem esquecer das coisas mais importantes. A gente muitas vezes lembra das coisas de vanidade da vida e esquece das coisas importantes. Então, sim, é um traço de caráter eu usar esse presente que a Hashem está dando para a gente, da lembrança, para usar para coisas positivas. Então, vamos só começar a falar aqui das Hirá, e na aula que vem a gente vai entrar nessa lista, Bezrat Hashem, de 30 coisas fundamentais que tem que estar no nosso coração, e a gente tem que sempre, sempre lembrar, a gente tem que lembrar das coisas que tem que lembrar, e ao contrário, a gente vai ver que a gente vai ter a mitzvah e um traço de caráter de esquecer as coisas que têm que ser esquecidas, que a gente tem que passar por cima. Então, não guardar rancor, não guardar ódio das pessoas, tudo isso é mitzvah da gente esquecer. Então, ele fala o seguinte, vamos pelo menos só ler essa pequena introdução. As hirá hi midah she'ein haolam yachol leitkaem biladea. A lembrança é um traço de caráter que o mundo não pode existir sem esse traço de caráter. Que kol masau matan shel olam hazeh, akol talui beshirá, porque todos os negócios, todas as negociações, todos os contatos que tem entre as pessoas depende basicamente da lembrança. Imagina o que é ser um mundo se a gente não lembrasse as coisas. Parece engraçado, mas tentem, é um exercício mental. Tenta imaginar o que seria a vida sem a gente lembrar das coisas. Que lo haya adam mamin lechaveró, as pessoas não iam confiar nos outros. Se você esquecesse que essa pessoa é tua amiga, se você esquecesse que essa pessoa te faz coisas boas, você não ia confiar em ninguém, você não ia acreditar em ninguém. O malveló, você não ia emprestar dinheiro para ninguém, porque com certeza ninguém ia lembrar de devolver. Imló ia zorrer, porque você sabe que você não vai lembrar. Kola inyanim shebaolam, todos os assuntos mundanos, kegon mekahumem, como, por exemplo, compras e vendas, todos os tipos de negócios do mundo, e mayusho rehim devrehem, se as pessoas esquecessem a palavra lo ayu yeholim lasot mekahumem, as pessoas não iam poder fazer negócios. Quer dizer, imagina você vai numa loja ou você vai num costureiro, você encomenda uma roupa, você esqueceu que você encomendou a roupa, o costureiro esqueceu que ele tem que fazer a roupa para você, vocês esqueceram qual foi o preço combinado, não dá, a vida ia ser um inferno. Então, olha que coisa, quantas vezes na vida a gente agradeceu a Hashem a lembrança. Olha que coisa incrível, que como a gente vive sem prestar atenção nas coisas. Se Deus não tivesse criado esse sistema da lembrança, não ia ter vida. Ola sot tnai benerem belos hirá. Como que dá para você fazer condições entre duas pessoas se não vai ter lembrança? Ninguém vai lembrar o que foi combinado antes. Ve'en tsarich le'arich bazé, não precisa nem se alongar muito nisso, que a davar e a du alakol, porque isso é uma coisa óbvia. Quer dizer, não é tão óbvia porque a gente não para refletir, mas para um pouquinho para pensar o que seria o mundo, todos os relacionamentos, a pessoa não ia nem lembrar com quem ele casou, a pessoa não ia lembrar quem são os filhos dela. Olha que coisa ridícula que ia ser a nossa vida se não fosse esse presente incrível de Hashem, chamado lembrança. Lachen ikach adam zot amidah leistamesh ba lekol einanim. Então, vamos usar a lembrança para as coisas importantes da vida. Quer dizer, se é uma coisa tão fundamental, é um presente tão incrível de Hashem, vamos usar esse traço de caráter, de novo, ao nosso favor, para servir Hashem, que as hirá e gader laemet, porque a lembrança é uma cerca da verdade, é o que protege a verdade. Se não fosse a lembrança, como a pessoa vai lembrar as promessas que ele fez para manter as promessas, para viver uma vida de emet, uma vida de verdade? Ve'im yesh davar beino u ben haveró, se tem assuntos que tem entre você e o teu companheiro, iskor lainyan velo yeshane dvarav, você é importante a gente lembrar exatamente tudo que foi falado, tudo que foi combinado, não ficar mudando o que você combinou com as pessoas. Não tem nada pior do que um amigo que o tempo inteiro está mudando o que foi combinado. Combina uma coisa, depois a pessoa já voltou atrás. Isso também nos negócios, quer dizer, você perde a confiança quando alguém não mantém a sua palavra, não lembra o que foi combinado. Ai, não lembro o que a gente combinou.
Então, é muito importante a gente lembrar, não mudar nada do que a gente falou. Gilá-lo davar seter, vetzivá-lo shelo legalot, quando alguém revelou alguma coisa secreta para a gente e pediu para a gente não contar para ninguém, escorte voiô veló e galê, lembra do que a pessoa te pediu e não conta para os outros. Ai, esqueci que não era para contar. Então, não esquece. Quer dizer, usa de uma maneira positiva, não pode esquecer. Quando é importante, a gente vai ver isso. Quando uma coisa é importante na nossa vida, a gente não esquece. Quando alguém está devendo dinheiro, a gente nunca esquece. Então, vamos tentar usar também essa lembrança para as coisas positivas. Então tem um filme que a pessoa ela só lembra as coisas do dia e quando ela dorme ela esquece tudo e precisa fazer tudo de novo no dia seguinte. E tem loleno, tem doenças, né? Tem principalmente que atacam pessoas da terceira idade, pessoas mais velhas, que é muito triste. A pessoa começa a esquecer quem são os filhos dela, o nome dela. A pessoa vai esquecendo coisas muito importantes da vida e a gente vê que a existência vai ficando uma coisa muito triste, muito negra. Gilalot varseter vetzivalo shelo legalot. Então, se alguém revelou um segredo, lembra que não é para contar para ninguém. Lavami haverou maot oshal mimenu klibeito. Isso muito importante. Pediu emprestado dinheiro de alguém ou pediu emprestado algum objeto de alguém, skor kama maot lavami menu vedakdek becheshbono. Lembra de quanto você pediu. É importante até entre amigos. Isso é bom estar claro. Mesmo quando você pede dinheiro emprestado para um amigo, é importante fazer um documento, é importante estar documentado. Por quê? Porque Deus nos livre a gente sair desse mundo devendo dinheiro para os outros. É importante. Então, que a gente saiba que, mas a pessoa é minha amiga, que absurdo, ela me pediu para fazer um documento para ela. Não tem problema nenhum, isso é a Allahá. A Allahá exige que a gente faça um documento, porque a gente pode esquecer, tanto a pessoa que pediu emprestado quanto aquele que emprestou, podem esquecer dessa dívida e a pessoa pode sair desse mundo devendo dinheiro para outra, lo aleino. Muitas vezes a pessoa tem que voltar no mundo por causa de uma dívida que ficou de uma vida passada. Então é importante a gente não esquecer, anota no papel e mesmo quando a gente empresta para alguém, é importante fazer um documento que a pessoa está devendo esse dinheiro. Mesmo também coisas que a gente pede emprestado, às vezes um CD de música, qualquer coisa que a gente pede, importante anotar em algum lugar para não esquecer, senão a gente está roubando do outro. Quer dizer, a pessoa te emprestou, não te deu, então tem que lembrar e tem que se esforçar para Bezrat Hashem a gente lembrar. O Misheyesh lo asakim rabim ve'utarut tzarich lizaer meod shelo ilve maot ou shelo ishal. Pessoas que são muito ocupadas, que têm muitos empregos, que estão sempre correndo, tem que tomar muito cuidado quando elas pedem dinheiro emprestado ou quando pedem algum objeto emprestado, que kevan sheu tarut, porque como ele é uma pessoa muito ocupada, é muito fácil ele acabar esquecendo, não lembrar de pagar, não lembrar de devolver. Então, a gente tem que fazer Bezrat Hashem, tem que fazer de tudo para lembrar as coisas que a gente pegou emprestado, as coisas que dinheiro emprestado, objetos. Gamalo haverotovai, aqui importantíssimo. Um amigo te fez uma coisa boa. Skor que deixa yuhal ashivlo. Lembra disso para o resto da vida, para em algum momento a gente poder retribuir para o outro. Então, olha quanta coisa importante que Bezrat Hashem a gente vai se trabalhar para lembrar e usar sempre a lembrança de uma maneira positiva. Então, continuamos Bezrat Hashem na próxima aula. Shavua Tov.